Bom estarmos na casa de Deus, adorando o Senhor, sentindo a presença do Espírito Santo, ouvindo a sua palavra. Primeiro nós peçamos licença, capítulo 2, versículo 13. E diz: tendo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. Amém? Irmãos, a Bíblia, ou o cristianismo, é a religião da fé. Religião da fé. O único homem na Bíblia que não precisou se utilizar da fé foi Adão. Adão, Deus o criou com suas próprias mãos, soprou nele o fôlego de vida, teve comunhão plena com Adão. Então Deus para Adão era uma certeza. Deus para Adão era uma realidade indiscutível. Mas todos os homens que vieram após Adão precisaram exercer fé. Aliás, quando na Bíblia nós falamos de heróis, não se tem heróis na Bíblia a não ser os heróis da fé. Quando nós olhamos para os homens que realizaram, que fizeram, e se despontaram, eles se despontaram, fizeram, realizaram unicamente por causa da sua fé. E dentre estes homens nós temos muitos exemplos. Depois de Adão nós temos Abel. A Bíblia diz que Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício porque ele creu em Deus. Pela fé Abel ofereceu. Ele creu em Deus e pela sua fé ele pôde fazer algo especial. Por sua fé ele pôde se destacar no seu irmão. Continuando a história bíblica, nós encontramos outros homens. Enoque, a Bíblia diz que Enoque exerceu tanta fé para com Deus que Deus para si o tomou. Enoque estava andando, tendo comunhão com Deus, andando com Deus, e de repente Deus disse: Enoque, vem estar aqui. E Deus tomou Enoque. E assim sucessivamente, a carta aos Hebreus, ela nos dá uma lista de homens que exerceram fé em Deus, que creram em Deus, e fizeram algo nesta vida, algo em função de Deus, do seu reino, da sua obra, exclusivamente por causa da sua fé. Não era porque eles eram brancos, pretos, amarelos, índios, não era porque eles eram europeus ou asiáticos ou africanos, não era porque eles eram isso, aquilo outro, porque eles tinham, porque eles faziam algo diferente. Não, eles fizeram algo para Deus e se destacaram, porque eles tinham fé. E assim nós vemos Abraão, ele creu em Deus, se tornou o nosso pai na fé. Estes homens confiam em Deus. Estes homens não puderam vislumbrar com seus olhos naturais quem é Deus. Simplesmente a Bíblia diz que eles creram em Deus, porque Deus falou com eles, eles entenderam e creram na palavra de Deus. Noé creu em Deus a ponto de construir um barco numa época em que não chovia,